Mais sobre esse assunto. A gente convida agora Álvaro Palma de Jorge, que é jurista. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Álvaro, muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza de falar conosco nessa tarde. Álvaro, vamos começar pelo começo, pelo início mesmo. Muita gente não deve estar entendendo de onde surgiu essa decisão do nada do ministro Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal, ele atua no momento que ele é provocado. O ministro Gilmar Mendes, ele respondeu a uma ação do Partido Solidariedade, acabou respondendo a essa ação com essa decisão monocrática, uma decisão liminar monocrática, e a partir de agora, com essa decisão, qual é o rito dela dentro do Supremo Tribunal Federal? Qual é o prazo que os ministros têm? Como é que funciona dentro do próprio Supremo Tribunal Federal a partir da decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes? Olá, Neila. Essa decisão do ministro Gilmar, ela foi tomada a partir de duas ADPFs, né? Uma proposta pelo partido e uma outra proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, nesta ação, ela tem alguns contornos importantes. Ela traz aqui problemas na decisão que já foram relatados aí por vocês. Acho que há um problema central de afastamento do cidadão nessa possibilidade do pedido de impeachment. Esse é um tema que vai ser discutido pelo plenário do Supremo. Mas, sobretudo, há um problema de ser dado sob um aspecto cautelar, uma medida liminar, numa lei que já está aí há 75 anos e, portanto, me parece que existia a urgência necessária para você dar uma decisão sem submetê-la ao mesmo tempo ao colegiado do Supremo. Mas a partir de agora, o que vai acontecer é que essa decisão vai ser submetida a partir do dia 12 aos demais ministros, que vão ter um prazo para analisar, e vão poder concordar ou discordar do ministro Gilmar Mendes. O que tem de importante nessa decisão, e a gente precisa lembrar que o pano de fundo dessa questão é, de fato, a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo por conta de decisões judiciais, essa preocupação que está externada, na decisão de 70 páginas lá do ministro, uma série de fundamentos lá. Existem algumas questões que foram decididas, algumas mais relevantes, outras não estão chamando tanta atenção, mas vai ser esse conjunto de questões que foram liminarmente decididas pelo ministro Gilmar Mendes, que agora vão ser enfrentadas pelos demais membros do Supremo Tribunal Federal para manter ou não a decisão do ministro Gilmar Mendes. Pode dizer, Álvaro, que essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela é uma decisão para blindagem dos ministros, levando em consideração que quem vota, quem julga, quem decide essa condição de impeachment dos ministros da Suprema Corte é o Senado Federal. Foi uma blindagem? A gente pode dizer que foi? Foi um nível extra de proteção. Hoje, o que a lei previa é que esse processo é dividido em duas fases. Uma fase que é propriamente pré-processual e uma fase de julgamento propriamente. O que acontece nesse caso do processo dos ministros do Supremo é um pouco diferente do processo de impeachment do presidente da República, e isso gerou um pedaço da questão que foi decidida aí pelo ministro Gilmar Mendes. Por quê? No processo de impeachment de presidente, você tem um juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados por um quórum qualificado de 2/3. Então, primeiro a Câmara tem que autorizar o início do processo, para esse processo então seguir para o Senado, e aí vai ter uma nova votação para o Senado, agora com maioria simples, e depois o julgamento propriamente. No processo de ministro do Supremo, não existe essa fase prévia da Câmara dos Deputados com esse quórum elevado de 2/3. O que a lei prevê hoje é que seja pelo recebimento da denúncia, seja pelo quórum simples de maioria. E aí o que a decisão do ministro Gilmar acabou apontando é que, em tese, você pode chegar a uma situação em que, por exemplo, uma minoria parlamentar de 11 parlamentares do Senado, eventualmente numa situação
em que você tem um quórum mínimo para iniciar as votações e alguns parlamentares se abstêm, que você pode ter eventualmente o afastamento de ministro com 11 votos apenas. Então, de alguma forma, né, para usar a terminologia que você usou, quer dizer, a blindagem vem um pouco nesse sentido, quer dizer, criar um quórum mais difícil de ser obtido, esse quórum de 2/3, semelhante ao que existe na Câmara dos Deputados, e, além disso, fez o afastamento da possibilidade de qualquer cidadão apresentar o pedido de impeachment, concentrando na mão do Procurador-Geral da República. Sobre a questão do quórum, né, você lendo a decisão, há argumentos interessantes que podem, essencialmente pela falta de participação da Câmara dos Deputados, mas há argumentos que podem ser considerados com mais tranquilidade, especialmente num cenário de polarização, onde o Supremo vem sendo vítima de ataques parlamentares e promessas, inclusive, de impeachments e descumprimentos de decisões judiciais, como vem ocorrendo agora em relação a deputados que estão fora do país e assim por diante. Mas, em relação ao afastamento do cidadão, é muito difícil você olhar para essa decisão e achar que ela é compatível com a ideia de democracia em que o cidadão é o centro, né, de todo o poder do Estado, inclusive do Judiciário. Deixa eu colocar o Felipe nessa conversa. Felipe, tem uma pergunta aí para o Álvaro? Claro, Álvaro, boa tarde. Prazer estar contigo conversando sobre esse tema de suma importância, né, que tomou conta do noticiário recente no Brasil. Eu queria saber se, na sua opinião, né, da decisão do Gilmar Mendes, se tem alguma coisa que possa ser recebida, né, e, por consequência, seja modificado o processo de impeachment por meio de uma lei, né, no Congresso Nacional. Porque a gente sabe que está sendo discutido a reformulação da lei do impeachment já tem bastante tempo, né? Você acha que desse contexto todo aí, relacionado com a decisão do Gilmar Mendes, tem algo que pode ser aproveitável para a mudança da lei? Felipe, prazer falar com você. Eu acho que tem 3 questões nessa decisão, né? Você tem problemas que você apontou, por exemplo, de afastar o cidadão, você tem problema de ser uma decisão monocrática, né? Você tem um contexto, que é o contexto que a gente já descreveu aqui, de parlamentares ameaçando ministro do Supremo por discordância das decisões, o que é um problema, de fato, para a separação de poderes. Quer dizer, afastar ministro do Supremo Tribunal Federal porque você não concorda com a condenação de alguém do seu grupo político, especialmente num contexto em que o Supremo está analisando emendas parlamentares, possíveis desvios milionários, né, de dinheiro público através de emendas parlamentares, uma série de outras, né, questões de parlamentares envolvidos em desvios e tal. Então, quando você olha esse contexto, você se preocupa, de fato, na necessidade de um melhor regramento do processo de impeachment, o que não se confunde com a possibilidade do ministro Gilmar Mendes, por uma decisão monocrática, alterá-lo, né? Agora, o terceiro ponto é que isso é, de fato, uma oportunidade para se rediscutir o tema. Quando o ministro toma essa decisão, querendo ou não, nós estamos desde ontem, né, tratando dessa questão e ponderando os pontos que estão envolvidos. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que essa questão de quórum vai ser uma questão a ser rediscutida, porque, de fato, como eu apontei antes, há uma distinção. O processo de impeachment do presidente tem uma fase prévia na Câmara dos Deputados, com um quórum mais alto, né, que faz com que essa análise, né, necessite de mais análise política, de mais consenso, o que acaba não existindo no processo tal qual está regrado hoje no Senado Federal. Então, acho que esse ponto do quórum deve persistir, mas não me parece possível aproveitar, por exemplo, a questão da competência exclusiva do Procurador-Geral da República. Agora, Álvaro, falando em competência, é competência do ministro Gilmar Mendes ou é competência do Supremo Tribunal Federal determinar a mudança na lei de impeachment? A gente não está deixando o Supremo Tribunal Federal legislar? Olha, essa questão não é nova, né? Assim, interpretar as regras da Constituição, né? Vou dar um exemplo simples, mas ele é bastante contundente. O Supremo lá atrás, quando analisou, por exemplo, a questão da interrupção da gravidez de feto anencefálico, disse que existia uma hipótese que não estava prevista em lei. Ele disse, olha,
você pode interromper a gestação se ela for decorrente de estupro, é o que diz o Código Penal, se ela colocar em risco a vida da mãe, mas também no caso da gestação de um feto anencefálico. Isso não estava previsto em lei, isso foi uma interpretação a partir da Constituição que criou, né, uma nova regulamentação para o tema. Então, isso existe em várias frentes e o Supremo vem aplicando essa técnica de interpretação há muito tempo. A questão é que ela tem limites. E aqui, um dos limites que vem sendo apontados pelo Legislativo é que tem um problema de separação de poderes, mas que também é o fundamento do ministro Gilmar. Ele diz, olha, os juízes, para julgarem, não podem julgar com uma espada na cabeça, achando que se der uma decisão que politicamente o parlamento rejeitar, eles vão perder o cargo. Isso é uma questão a ser discutida, é uma questão importante de ser discutida. Então, a técnica de interpretação não é inédita, né, mas ela tem levado, ou vai levar, mais uma vez, a boas discussões. A discussão sobre decisões monocráticas, né, que avançou ontem, esse é um problema do Supremo há muito tempo, a percepção de que o Supremo funciona por pequenas ilhas que são, né, de decisão desse ou daquele ministro, quer dizer, voltar a privilegiar a colegialidade, acho que pode ser um bom fruto ou um subproduto dessa decisão, e acho que a rediscussão num regramento mais adequado para o processo de impeachment de ministro também pode ser um subproduto dessa decisão. Muito bem, Álvaro, te agradeço muito pelo nosso bate-papo, pelos esclarecimentos para mim, para o Felipe e para quem está nos assistindo. Obrigada pela gentileza. Prazer estar com vocês, até a próxima.